Graças a Deus, meus amados irmãos, mais uma vez estou aqui com vocês, Pastor Patrick Vieira, e mais uma vez eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor comigo. Quero primeiro colocar um fundo musical aqui para que nós venhamos ter um clima bem gostoso para a nossa leitura. E mais uma vez eu quero lembrar os nossos amados irmãos que a nossa congregação, que tem por denominação Comunidade Evangélica Renovar, se encontra aqui no Rio das Pedras, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio de Janeiro. É presidida pelo nosso pastor João Roberto, bem como também dirigida pela nossa pastora Rayane, e eu estou aqui com eles prestando toda a ajuda a qual for necessário. Nós estamos numa série, meus amados irmãos, de leitura, onde nós estamos fazendo estudos muito breves, rápidos, para não ser cansativos de forma online. E nesse momento nós estamos lendo e estudando o livro de Números. Hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo de número 4, de número 12, tá bom? Os demais capítulos estão na nossa playlist aí no YouTube, onde você pode estar vendo e revendo. Quero lembrar também aos irmãos que essas leituras, esses pequenos estudos das quais nós estamos fazendo, é apenas um aperitivo para que você sinta a vontade e a necessidade de ler a palavra do Senhor e estudar ainda mais e receber revelações diretamente do Senhor. Bem como também convido você a entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 979133707 DDD 21 ou pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Pode ser pelo login, pelo link Comunidade Evangélica Renovar, tá bom? Ou Igreja Comunidade Evangélica Renovar, bem como também pelo Ministério Ministrando a Palavra, em todas as redes sociais. Antes de nós fazermos a nossa leitura, eu quero te convidar a orar comigo e entregarmos ao Senhor esse dia que está se iniciando e que nós venhamos ter toda a sabedoria e toda a proteção do Senhor para nossas vidas durante o nosso estudo, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós pedimos ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos, Senhor, meu Deus, estudarmos a Sua palavra com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor. Pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe os nossos amados irmãos e irmãs que estão indo para os seus trabalhos, que estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, em suas casas, cuidando de suas famílias. Abençoa, Deus amado, os nossos irmãos que estão em outras nações, Senhor, de joelhos dobrados, pregando a Sua palavra, Senhor, ensinando a Sua palavra, levando, Senhor, meu Deus, meu Pai, o nome de Teu Filho Jesus Cristo a todos os cantos dessa terra. Pedimos, Senhor, que nesses últimos tempos o Senhor possa nos fortalecer na fé, nos fortalecer, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, com o Teu Espírito, para que não venhamos a regredir e não venhamos a pecar, nem contra Ti, nem contra os nossos irmãos. Dai-nos a cada dia mais amor pela Tua palavra e pelos nossos irmãos também. Ensina-nos, ó Senhor, a perdoar, ó Senhor, assim como o Senhor também tem nos perdoado. Que nós possamos engrandecer ao Teu nome, Senhor, meu Pai, e glorificar a Ti, porque Tu és o único, Senhor, meu Deus, que é digno de todo louvor e de toda honra. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, para que eles vejam, ó Deus amado, que aqui, Senhor, meu Deus, nós pregamos e vivemos a Tua palavra. Que venhamos a estar de braços abertos também, para recebê-los, Senhor, meu Deus, no dia qual o Senhor tocar em seus corações e trazê-los até nós. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor, para que venhamos a começar e a iniciar o nosso dia ouvindo e estudando a Sua santa palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, bem, nós vamos fazer uma leitura muito rápida do capítulo 12 e conforme eu for tendo a necessidade, estarei fazendo algumas observações. Já convido você ao identificar algum assunto interessante dentro desse capítulo, deixe nos comentários ou entre em contato conosco, porque estaremos esmiuçando melhor, nos aprofundando mais por mensagens, porque senão os vídeos ficariam muito longos e eu acredito que ficaria cansativo até mesmo para os irmãos acompanharem, tá bom? Então, vamos à leitura. Capítulo 12, versículo 1 do livro de Números nos diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Aqui uma minúcia.
está sendo colocado o nome de Miriam à frente do nome Arão, porque é Miriam quem vai dar início a essa incitação, tá bom? E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Bem, aqui nós vemos que é iniciado então um momento em que Miriam e Arão traz um julgamento sobre Moisés, pelo fato de que ele havia pego uma mulher que não era descendente, que não pertencia à tribo de Israel, que não pertencia à tribo que estava ali do povo de Deus, que já estava sendo separada desde o princípio. E na visão de Miriam, isso era algo muito errado, além de ser um pecado tão grande que nós vamos ver posteriormente, que aos olhos de Miriam Moisés não poderia mais continuar sendo usado por Deus por este pecado. Alguns estudiosos dizem que Moisés nesse momento já era viúvo, que a sua esposa já havia falecido, a mãe de seus 2 filhos. Porém, isso não é comprovado, então nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não. Todavia, então eu vou partir da minúcia de que Moisés acaba tomando então uma segunda esposa para si. E ao fazer isso, ele desagrada a Miriam e esta traz este assunto a Arão e possivelmente Arão concorda com ela. E ambos então iniciam uma rebelião, por assim dizer, contra Moisés. E aí nós vamos continuar, a palavra do Senhor diz no versículo 2: E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Isso nos faz pensarmos em algo muito importante. Às vezes, nós vemos algum líder, algum homem ou mulher que já havia sido levantado por Deus anteriormente, que vinha fazendo a obra do Senhor, que teve um conhecimento do Espírito Santo anteriormente a nós. E aí nós começamos a andar com Deus e começamos a achar que nós temos mais intimidade com Deus do que aquelas pessoas. E nós começamos então a buscar e a olhar defeito nessas pessoas. E na primeira oportunidade nós queremos julgá-las. Isso é algo muito preocupante que tem acontecido nos nossos dias. E que eu gostaria de convidar você a, antes de julgar os teus líderes ou aqueles a quem Deus chamou anteriormente a você, faça o seguinte: ore ao Senhor, entregue essas pessoas nas mãos do Senhor e peça para que o Senhor venha estar trabalhando em seus corações e em suas mentes e trazendo correção a elas. Nunca inicie você uma rebelião contra quem Deus levantou, porque você estará desagradando a Deus. O versículo 3 continua e diz: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós 3, sai da tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Bem, aqui nós vamos tratar de coisas muito importantes. A primeira é que em nenhum momento Deus ele toca naquilo que Miriam e Arão achou ser um pecado de Moisés. Em nenhum momento Deus ele traz menção daquilo que Moisés cometeu, tenha sido algo errôneo ou não. Deus deixou isso para ser tratado somente com Moisés. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando ele chama os 3 para fora da tenda, ele está retirando aquelas pessoas que estão envolvidas em um problema, como posso dizer, em uma rebelião, em um início de rebelião. Ele tira essas pessoas da tenda. A mesma coisa ele faz conosco. Quando nós começamos a atentar o nosso coração para julgar o nosso próximo, o Senhor ele precisa nos tratar, fazer com que nós venhamos a entender o significado da humildade. Então ele nos retira de uma posição que anteriormente ele havia nos colocado, para que nós possamos regredir um pouco e voltar a olhar com os olhos de filhos, com os olhos de servos, com os olhos de quem ainda precisa aprender um pouco mais.
Só que ele deixa então Moisés num determinado ponto fora da tenda e ele separa Arão e Miriam para mais distante da tenda. Então ele vai tratar primeiro com Arão e Miriam. E quando ele está tratando com Arão e Miriam, com aqueles dois que iniciaram o foco de rebelião, que iniciaram a palavra contra o ungido do Senhor, então o Senhor trata primeiramente com eles. E ao tratar com eles, o Senhor não menciona o pecado de Moisés, o erro de Moisés. Porque aquilo que Moisés fez de errado, Deus tratará com Moisés. Agora, aquilo que eles dois fizeram de errados em relação a Moisés, Deus tratará com eles dois. Hoje é a mesma coisa. Quando nós cometemos o erro de queremos julgar ou pré-julgar alguém, o Senhor ele tratará sobre isso conosco. E muitas das vezes esse tratar é doloroso. Por isso, nós precisamos reconhecer que nós não temos o direito de julgar ou pré-julgar ninguém, mas que nós temos que orar ao Senhor e entregar nas mãos do Senhor. Deus também nos ensina que nós podemos, ao ver um irmão, uma irmã, seja eles, entre aspas, com cargos eclesiásticos superiores ao nosso, quando nós vemos eles errarem, nós podemos ir diretamente a eles após orarmos a Deus, ir diretamente à pessoa e conversar com essa pessoa e dizer: vamos orar sobre esse assunto. Acredito que você não tenha tomado a melhor decisão, acredito que você não tenha tomado a melhor direção. Vamos orar, vamos buscar na palavra de Deus o que fala sobre isso. Então você trata diretamente com a pessoa, mas nunca vai fazer burburinhos, contar sobre aquele erro que essa pessoa cometeu a outros que podem contar a outros e então iniciar um foco de rebelião. Isso é algo que realmente Deus ele retira do seu corpo, ele retira, ele realmente detesta esse tipo de atitude e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí, no versículo 8, o Senhor diz: lerei o versículo 7 e 8 juntos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Bem, esse versículo 8, muitos irmãos, ou melhor, muitas pessoas utilizam esse versículo para dizerem que a Bíblia ela se contradiz. Muitos dizem, existe um texto na Bíblia que diz que nenhum homem jamais viu a Deus. Porém, existe esse texto no livro de Números que diz que Moisés falou com Deus face a face, frente a frente, boca a boca. Bem, nós temos que entender bem o que está escrito para podermos interpretar. A Bíblia diz no versículo 8, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Isso deixa bem claro que Moisés, ele não vê o Senhor propriamente dito, mas ele consegue ver a glória do Senhor, a transfiguração da sua glória, da sua graça. Ele vê a semelhança do Senhor que aparece a ele e que o enche de unção e que passa para ele os desejos do Pai. E esse então deve passar para o povo. A intimidade de Moisés com o Senhor era tão grande que o Senhor se deixava ser visto por Moisés, não necessariamente o próprio Pai, mas a sua semelhança, a sua glória poderia ser vista por Moisés. E isso é algo maravilhoso porque mostra a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Mesmo assim, ele era passivo de cometer erros como eu e você. Mas nós temos que entender que ao pegar a mulher cuxita, independente dele ter feito certo ou errado, nos leva a entender que nunca Deus quis separar o povo dos outros povos. Ele quis separar um povo dos costumes que os outros povos praticavam. Nós vamos ver lá na frente que o próprio Jesus diz para que os seus discípulos pregassem a todas as nações, porque Deus, na verdade, ele deseja salvar a todas as nações e não somente um povo. Essa era a vontade do Senhor, usar o seu povo para apresentar a sua vontade, para apresentar o seu querer, para apresentar o seu amor a todas as nações e que dessa forma as nações pudessem então recebê-lo e fazer parte de um só povo. Nós vemos nos capítulos anteriores de Números
que o Senhor, ele fala: aquele que quiser fazer um voto de nazireado, mesmo não sendo do povo hebreu, deve fazê-lo e pode fazê-lo. Aqueles que quiserem participar da Páscoa, mesmo não sendo um judeu ou um hebreu, pode fazê-lo, contanto que aceitem as normas impostas por Deus. Bem, nós vamos ver agora do versículo 9 em diante. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Vamos entender aqui. Aqueles que participam de uma rebelião sempre serão cobrados por Deus, não para serem destruídos, mas para que possam então regressarem na sua postura e entenderem que precisam ser mais humildes e mais compreensivos e mais amorosos, que precisam entender que são tão pecadores quanto o outro a quem eles estão acusando. Porém, a mão do Senhor pesará mais sobre quem incitar essa rebelião, sobre aqueles que pegam pequenos detalhes e começam a utilizá-los para denegrir a imagem de uma outra pessoa, principalmente quando essa pessoa é um ungido por Deus. Nós vamos ter o exemplo de Davi e Saul, quando Davi, então, ele pode tirar a vida de Saul, mas ele não o faz, porque ele diz que jamais tocará no ungido do Senhor. Nós temos que levar esse princípio conosco. Aí, a palavra do Senhor continua dizendo: e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, vamos entender agora que neste momento Arão não está falando com Deus, Arão está falando com Moisés. Pois, pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, entenda que agora Arão, sendo o irmão mais velho do que Moisés, ele trata Moisés como seu superior. Ele então reconhece que ele entrou em um erro induzido por sua irmã. E ele diz: pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com o que havemos pecado. Preste atenção. Ele está pedindo para que Moisés não deixe cair sobre eles esse pecado, porém ele assume que cometeu o pecado. E ele assume que está no momento em que ele estava praticando esse pecado de falar contra o seu irmão, de falar contra o ungido do Senhor. Mas quando ele o faz, quando ele declara isso, ele está pedindo perdão. Ele está declarando para Moisés: perdoa-nos, clame a Deus por nós. Vejamos no versículo 12. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, então ele agora intercede por sua irmã a Moisés e pede para que Moisés interceda a Deus por sua irmã e também por ele. E diz: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés, que estava sendo injustiçado, acusado, talvez até com razão pelo erro que cometeu, erro esse que nós não sabemos porque Deus não menciona. Mas nós vemos que agora, mesmo ele sabendo que a sua irmã estava iniciando uma rebelião com o seu irmão, para tirar dele a autoridade sobre o povo, para tomar dele aquilo que Deus o havia dado. Mesmo assim, ele, na sua postura de humilde, na sua postura de um homem amoroso, de um irmão amoroso, vai a Deus clamar pela sua irmã. E Deus o responde e diz: e disse o Senhor a Moisés: se o pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Entendam que a lepra era uma doença que já havia sido colocada uma lei para que quando alguém estivesse com lepra, ao ser curada da lepra, deveria se apresentar diante dos sacerdotes e deveria levar umas rolinhas para serem então sacrificadas e apresentadas, e esse sacerdote iria olhar minuciosamente cada parte do corpo desta pessoa para constatar se ela estava realmente curada ou não. Mas o Senhor, ele já estava ensinando ao povo sobre como eles deveriam se purificar e se limpar daquilo que não era bom. O Senhor diz: olha, deixe ela separada 7 dias pelo que cometeu, porque esta lepra que veio sobre ela é decorrência do seu pecado.
E quando ela se limpar dessa lepra, muito possivelmente o arrependimento do que ela fez já terá alcançado o seu coração, muito possivelmente ela já estará com o coração contrito pelo que cometeu e poderá então retornar à congregação. Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos apontamentos, das nossas acusações contra os nossos irmãos, o nosso coração estará pronto para retornar à casa do Pai. E o Pai estará a todo momento esperando este momento para nos receber de volta. Esse texto também muitos utilizam para dizer que o Senhor, ele em sua ira, pode derramar enfermidades sobre as pessoas, sobre aqueles que fazem aquilo que não o agrada. Eu quero dizer para você que existem situações específicas na Bíblia que Deus trata de formas específicas. Deus, ele não vai derramar uma doença sobre a sua ou sobre a minha vida por causa que nós cometemos algo de errado. Não. Ele derrama a sua misericórdia quando nós nos arrependemos. Ele nos corrige de diversas formas. Mas se nós ficamos doentes ou enfermos, são consequências de nossa vida na terra, porque somos matérias e somos passíveis a termos enfermidades ou não. Não podemos colocar tudo como sendo culpa do Senhor. Permissão é uma coisa e realmente colocar algo sobre a pessoa é outra coisa, né? Quando nós estamos enfermos, pode ser que Deus tenha permitido, porque nós somos abusados, saímos na friagem, tomamos banho gelado, nos enfiamos em lugares que não devíamos, mexemos com animais peçonhentos. Então, ao fazer isso, Deus permite, porque nós nos colocamos numa situação de risco. Não quer dizer que Ele tenha colocado essa enfermidade em nós. Nesse caso de Miriam, sim, foi Deus quem colocou essa enfermidade, devido ao pecado que ela cometeu, para que ela se purificasse desse espírito de acusação. Mas não podemos tomar isso como algo que aconteça sempre. A palavra do Senhor diz no versículo de número 15: Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Entenda, meus irmãos, sempre haverá um irmão ou outro que terá fraquezas, que cairá na fé, que tropeçará na caminhada. Mas ao invés de eu e você acusarmos esse irmão, ao invés de eu e você jogarmos areia, pedras sobre ele, venhamos a fazer como a palavra do Senhor nos diz. Venhamos a dar a ele palavra de conforto e dar um tempo para que ele se arrependa. E ao passar de um tempo, que venhamos a procurá-los novamente, a buscá-los, a voltar a evangelizá-los como no princípio eles foram evangelizados, para que eles possam regressar à casa do Pai, para que nós possamos então lá na frente voltarmos a caminhar, a evangelizar e a pregar o Evangelho juntamente com o nosso irmão ao nosso lado. Que não venhamos abrir mão daqueles a quem Deus nos tem trazido e nos tem entregado. Que não venhamos abrir mão daqueles a quem Deus um dia chamou. E se chamou é porque tem uma obra. E muitas das vezes nós, com o nosso orgulho, preferimos apontar os erros dos nossos irmãos e abandoná-los, do que abraçá-los novamente e dizer a eles: o Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor, Ele te ama. E Ele nos colocou aqui para servirmos de braço forte, para te colocar de pé de novo. Que venhamos a tomar esses irmãos como toda tenda esperou Miriam sentir que estava curada, para retomá-la e para dar a ela de volta a função a qual Deus havia dado. Que não venhamos a retirar os nossos irmãos daquilo que Deus tem confiado a eles. Que não venhamos a achar que somos melhores, porque não somos. Que não venhamos a pensar que somos superiores, porque não somos. Que venhamos a enxergar que da mesma forma que Deus chamou a cada um deles, Deus nos chamou também. E da mesma forma que Deus entregou a nós coisas maravilhosas, Deus também entregou nas mãos de cada um. Basta cada um querer tomar posse e querer usar estas coisas maravilhosas para levar o Evangelho à frente. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que esta leitura, estes comentários possam adentrar no teu coração e te criar a curiosidade para estudar mais este livro maravilhoso que é o livro de Números, porque ele tem muito a nos revelar. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, que o Espírito Santo esteja sobre a sua casa. Volto a te convidar, se você assistiu até aqui, se você gostou do nosso vídeo, se você tem gostado do nosso trabalho, compartilha, divida isso com os teus irmãos,
clique em curtir também para nos ajudar e comente, nos dê a sua opinião, tá bom? A nossa congregação, como eu disse no início do vídeo, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, que tem as suas páginas sociais no Instagram, no YouTube, no Twitter, como Comunidade Evangélica Renovar. E a nossa página secundária, Ministério Ministrando a Palavra, também em todas as redes sociais. Você está sendo convidado hoje para estar conosco nos domingos, a partir das 9 da manhã e também nas quartas-feiras, às 8 da noite. Porém, nesse momento, nós estamos com os cultos suspensos devido a tudo que está acontecendo, mas logo estaremos de volta. O nosso endereço, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. E você, meu irmão, é nosso convidado. Que Deus abençoe a você. Nosso pastor, João Roberto, está te mandando um forte abraço. Nossa pastora, Rayane, também. E eu, pastor Patrick, esperamos por você aqui, juntamente com todos os nossos irmãos da congregação. Que Deus abençoe.